um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. É a este que mais uma vez iremos anunciar, o seu santo evangelho que mais uma vez iremos proclamar. Para isso, entremos na presença de Deus através da oração, novamente, e roguemos ao Senhor que nos abençoe e que visite a sua igreja. Senhor, nesta hora, suplicamos a tua graça, a fim de que possamos receber a tua palavra. É o Senhor mesmo, ó Pai Santo, que nos consagra por tua palavra, no poder do teu Espírito, e edifica, consola, exorta, anima ao teu povo, o povo da tua aliança. Assim, Senhor, aqui reunidos mais uma vez, suplicamos nesta hora que venhas por teu Santo Espírito e nos ilumine o coração, para que possamos, ó Senhor, receber a porção da tua palavra que será ensinada a nós nesta noite. Visita a tua igreja em meio à sua peregrinação e assiste-a em meio às suas dificuldades. Visita, Senhor Deus, as famílias do teu povo aqui reunidas. Visita aqueles irmãos enfermos, alguns já de avançada idade, outros ainda jovens, e que não puderam estar conosco. Continuamos a suplicar por eles e pedir por sua saúde, plena restauração, recuperação, se assim for da tua vontade, Senhor. Senão, que os console e os conforte em meio ao leito da enfermidade, e que assim, em meio à angústia e o sofrimento, se aproxime mais do Senhor por meio da oração e da dependência do Senhor, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós. Apresentamos nesta noite em especial a tua serva já idosa Maria Góes, internada por ter sofrido uma queda recente. Que o Senhor tenha misericórdia dela, que o Senhor a abençoe, pois precisará se submeter a uma intervenção cirúrgica já de avançada idade. Que o Senhor esteja com ela, que o Senhor a visite no leito da enfermidade, que a promessa do Salmo 103 esteja viva em seu coração. Te agradecemos porque o teu servo Reginaldo recebeu alta hospitalar. Pedimos que continue a abençoar o teu servo nesta fase agora difícil de recuperação, que a tua boa mão esteja sobre ele. Rogamos ainda pela família Chaucê em Tabuna, em especial pelo irmão Paulo. A sua situação é grave, expira cuidados. Senhor, tem misericórdia dele, do teu servo, e assiste-o, assim como o seu filho que se recupera, e a sua esposa também. Senhor, visita a tua igreja. Alguns aqui conosco, mesmo enfermos, se esforçam porque sabem da importância de atender o teu chamado para adoração, e porque sabem, ó Senhor, que na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Visita cada um dos meus irmãos aqui que lutam contra suas dores, limitações, enfermidades, mas que amam ao Senhor de todo o coração, e agradecidos aqui estão, porque sabem que por Jesus Cristo eles têm um dom, a salvação, eles têm uma esperança, a vida eterna, que o Senhor deu gratuitamente para cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora, e assiste-nos. Assiste também a nossa nação, e tem misericórdia dos nossos governantes e do nosso povo. Aviva a tua obra, Senhor, e desperta a tua igreja, a fim de que ela seja testemunha viva do teu evangelho em nosso país e no mundo. Abençoa a iniciativa desta igreja de plantar uma nova igreja em um bairro da nossa cidade. Abençoa o ministro responsável, a todos os irmãos envolvidos, que seja um trabalho frutífero e que a semeadura dê uma grande colheita para o reino de Cristo Jesus. Também, Senhor, assiste àqueles que estão sofrendo em Israel. Nós temos, ó Senhor Deus, irmãos que lá estão,
Em especial pedimos que guarde a mãe da tua serva Clara, que esteja com ela, Senhor, e com todos os outros neste momento de guerra, guerra que se passa agora no Estado de Israel. Que o Senhor tenha misericórdia, que haja paz nos corações e que acima de tudo, ó Senhor, haja Cristo, o nome de Cristo, o nome sobre todo o nome, que seja aquele amado e crido entre todos os povos, pois só nele há verdadeira paz e a cessação completa e total das guerras entre os homens. Nós, Senhor, dependemos de Ti para tudo, sem Ti nada podemos fazer. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora receber a palavra de Deus. Nós chegamos ao capítulo 3 do livro de Levítico. Levítico capítulo 3. Vamos para lá. Os primeiros capítulos descrevem para nós a perspectiva do adorador levando a sua oferta até o tabernáculo, até a casa de Deus, para prestar culto a Deus. Nós temos visto isso. Nós também temos aprendido que, diferentemente daqueles sacrifícios que eram coletivos, nacionais, o sacrifício ou os sacrifícios apresentados aqui nos primeiros 6 capítulos do livro de Levítico, eles descrevem uma ação voluntária e pessoal do adorador. O que isso quer dizer? Que sempre na adoração estaria envolvido o coração do adorador. Era necessário que a adoração fosse espiritual, ou seja, não somente segundo a palavra, mas de acordo com um coração que amasse o Senhor, que estivesse entregue ao Senhor, totalmente entregue ao Senhor. Capítulo 3, então, continua a nos apresentar essa ideia, vai nos dar essa direção. Nós observamos essa estrutura primeira, quando começamos a tratar dos vários sacrifícios estabelecidos em Levítico, e a continuação do que ocorre em Levítico é a seguinte: se nos últimos capítulos do Êxodo, lembrem-se, nós temos a execução da construção do tabernáculo em ação e a conclusão de tudo aquilo que Deus mandou de forma perfeita, Levítico vai dar o manual de adoração ou livro de adoração para o povo aprender como deveria adorar ao Senhor no tabernáculo. Uma parte do livro vai mostrar também, da perspectiva do sacerdote, como eles recebiam as ofertas e os sacrifícios e deveriam se portar. Então, essa é a grande mensagem deste precioso livro. Depois você tem a segunda metade, que descreve a consagração do povo em sua comunhão com Deus vivo. Então, cada uma dessas 5 ofertas que nós estamos vendo, nós hoje chegamos à terceira, elas revelam de forma detalhada o cuidado de Deus em estipular o que deveria ser feito. Outra ideia também, outra verdade, ensinamento que nós aprendemos estudando Levítico: Deus se importa sim muito com a maneira como nós o adoramos. Isso não ficou livre para nós, para a gente fazer do jeito que pensássemos ou quiséssemos. E na semana então passada, no domingo passado, quando olhamos Levítico 2, o que foi que nós vimos de forma mais próxima? Que há lugar também para uma oferta de presentes, era uma oferta de consagração. A ideia era que, quer fosse cozida ou não, os ingredientes que envolviam essa oferta de manjares ou cereais, chamada também de oferta de presentes, simbolizavam a provisão e a generosidade duradoura de Deus para com o seu povo. De modo que os elementos não poderiam conter fermento, porque apontavam para um tipo de corrupção naquilo que era ofertado ao Senhor. A ideia era de algo que permanecesse, que durasse, que não terminasse.
E assim a grande lição desta última oferta que vimos no capítulo 2 foi que há lugar na adoração para a consagração ao Senhor, a dedicação ao Senhor. Há lugar na adoração para um santo reconhecimento de que Deus é aquele que fornece para nós generosidade. Na verdade, Deus é a fonte de toda generosidade. Há lugar na adoração para um reconhecimento de que, quando oferecemos essa generosidade ao Senhor da nossa parte, nós estamos nos dedicando a Ele em seu serviço. Por isso que o que acontece aqui, irmãos, neste ambiente de adoração, nós chamamos de serviço de culto, como os antigos chamavam, porque essa é a linguagem bíblica a respeito da adoração. E a partir deste princípio de serviço, que vem da dedicação que damos ao Senhor, nós vamos aprender a servi-lo em outras áreas da nossa vida. Por exemplo, nós tratávamos ontem com a juventude sobre como devemos aproveitar o período em que somos solteiros, não vendo como um peso, como uma maldição, como algo inerentemente ruim, mas retirar do próprio sofrimento, que por vezes sentimos quando achamos que não vamos nos casar nunca, ou que está demorando para aparecer o cônjuge tão esperado. Eu devo enxergar esse momento, segundo a perspectiva da palavra de Deus, como uma oportunidade muito grande para servir ao Senhor, como o apóstolo Paulo ensina aos coríntios, mostrando que na posição dele de solteiro, ele estava fazendo grandes coisas para o reino de Cristo como missionário, que sendo casado jamais ele conseguiria fazer. Então, tudo começa com a nossa adoração, o significado e o entendimento da nossa dedicação e serviço ao Senhor, que é muito generoso para conosco, e a nossa resposta generosa é de consagração e serviço. Foi o que nós vimos quando aplicamos com Romanos capítulo 12, a ideia de que nós deveríamos nos apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto inteligível, que é o nosso culto racional. O que é que nós vamos ver hoje? Capítulo 3. O capítulo 3 do livro de Levítico pode ser dividido em 3 partes muito específicas. Por exemplo, versículos de 1 a 5, você tem aqui como a oferta apresentada, que é chamada sacrifício de paz, ou oferta de paz, ou oferta de comunhão, ela poderia ser oferecida. Então, versículos de 1 a 5, ela vai tratar de como o gado, o animal maior, mais caro, poderia ser aproveitado e utilizado nessa oferta. Nos versículos 6 a 11, a oferta de paz então vai ser apresentada caso o adorador não tivesse um boi ou um touro, mas pudesse trazer o rebanho miúdo, as ovelhas. Então também há uma orientação de como esse sacrifício poderia ser feito. E por fim, nos versículos 6 a 11, você tem, nos versículos 12 a 16, melhor falando, você tem então a última forma de apresentar essa oferta, caso o adorador não tivesse um boi, nem uma ovelha, ele poderia trazer um caprino, uma cabra ou um bode. Então, esta passagem, ela é interessante porque ela ocorre 3 vezes, ou ela se repete por 3 vezes, falando do mesmo sacrifício oferta. E por que essa repetição ela acontece? Porque a leitura que nós vamos fazer ocorre desse modo, porque o Senhor queria que o seu povo soubesse exatamente o que deveria aprender ou conhecer com respeito a este sacrifício ou oferta de comunhão. E aí ele vai repetir 3 vezes, e lembrem-se, a repetição é um método de ensino muito importante. Por isso que o que nós fazemos sempre envolve repetição, envolve algo que todos os dias fazemos,
uma formalidade, um ritual diário, porque essas coisas elas têm por objetivo nos ensinar algo no final. Então guardem isso. A oferta de paz ela vai ser repetida 3 vezes, com 3 elementos distintos para essa oferta: boi ou touro, ovelha ou cabra, mas para reforçar o seu sentido maior, deveria ser uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Então vamos ouvir a palavra de Deus em Levítico de número 3. Levítico capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo, é oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, ovelhas, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada ao Senhor. Esta é a segunda repetição. A terceira e última. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça, e imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, e em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Vocês notam que 3 vezes se repete a mesma dinâmica do sacrifício, alterando apenas o animal, do mais caro ao mais acessível. Nós já vimos algumas lições espirituais no livro de Levítico, nos 2 primeiros sermões. Vimos detalhes em Levítico 1, por exemplo, não muito diferentes dos detalhes que acabamos de ler agora, hoje à noite, sobre quais partes devem ser oferecidas, como isso deveria ser feito, nos mínimos detalhes. Lembrando que o Senhor, mais uma vez, demonstraria preocupação, zelo com a maneira como o seu povo deveria adorá-lo. Deus se preocupa ainda hoje, irmãos, com a forma, com a maneira como nós prestamos culto a Ele. Então, eu não posso adorar a Deus de qualquer maneira. Essa é a grande lição que se repete
E se ela se repete em Levítico, é porque Deus quer que nós prestemos bem atenção. Deus se importa com a maneira como fazemos isso, e Ele deixa claro desde o primeiro capítulo. Também, nós temos uma mesma verdade aqui sendo repetida. Qual? Qual seja? A verdade de que na adoração verdadeira, sempre haverá o aspecto da parte do adorador, pessoal, voluntário e espontâneo. Então, ninguém é trazido à força para a casa de Deus. Nunca foi assim na antiga aliança e não será hoje. Deus sempre ensinou o seu povo que a atitude do coração, o desejo de vir adorar o Senhor, o coração devoto, voluntário e pessoal para prestar culto, deveria ser algo que acompanharia todo aquele que se dirigisse à casa de Deus para apresentar ao Senhor verdadeira adoração. A verdadeira adoração é algo que desejamos fazer. A verdadeira adoração é algo que estamos dispostos a fazer. A verdadeira adoração é algo que ansiamos fazer. A verdadeira adoração é algo que nos deleitamos em fazer. Então, no contexto da adoração do povo de Deus, há o envolvimento do coração de cada um deste povo, à medida que eles entram na casa de Deus para prestar culto ao Senhor de toda a terra, e isso deve ser espontâneo. De modo que, irmãos, a compreensão clara do que nós fazemos aqui faz toda a diferença. Isso já começa a ser ensinado em Levítico. O cuidado como nós vamos apresentar a oferta, os passos determinados por Deus para a apresentação da oferta, o coração desejoso de apresentar a Deus a oferta. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas se nós não valorizamos o que fazemos aqui e apenas escolhemos o que é mais importante para nós, qual é o resultado disso? Nós vamos começar a chegar no culto, na casa do Senhor, atrasados. Veja se não é verdade. Se eu não compreendo o poder do chamado adoração, e é o resumo do sermão que eu já preguei, está no boletim dessa semana, leiam, viu? É o sermão que eu já preguei meses atrás. Se eu não compreendo quem me chama para adorar, eu então atraso. Se eu separo aquilo que eu acho ser mais importante no culto ao Senhor, isso vai fazer então com que eu também me atrase. Bom, para que confissão de pecados todo domingo, manhã e noite? Eu vou chegar depois da confissão de pecados. Se eu elenco um elemento de culto mais importante que os demais, o que é que vai acontecer? Eu vou chegar no momento do louvor, nas igrejas que tem um momento do louvor, as pessoas esquecem as outras partes, e às vezes elas já chegam entrando e dançando. Tem igreja que está fazendo isso, sabia? O culto começa, aí lá na frente diz assim, olha, se você entrar dançando, ganha um chocolate. Aí o cara entra dançando e ganha o doce. É o que é mais importante para ele. E para os reformados, o que é mais importante? Não é a pregação? Eu posso chegar antes da pregação. Eu não posso faltar a pregação. Mas as outras coisas, se eu atrasar, Deus vai levar em conta. Ele não vai dar tanta importância assim. Isso é uma inversão de valores. Por quê? A liturgia, que é a ordem do culto, é a liturgia da palavra. É a palavra que conduz tudo que nós fazemos. E até mesmo a autoridade secundária. O que seria a autoridade secundária? A palavra do pastor. O pastor fala aquilo que ele pensa, que ele está falando, de acordo com a interpretação da palavra de Deus, segundo o que ele estudou,
Se ele for confessional, segundo o que ele entendeu que os símbolos de fé dizem, mas é uma autoridade secundária, você vai avaliá-la à luz da palavra e dos símbolos de fé, porque é a palavra do pastor. Mas até mesmo a palavra do pastor, até mesmo a declaração de fé, que é uma autoridade secundária, quando nós usamos credos e confissões, faz parte da liturgia da palavra. Se ela não se coaduna à liturgia da palavra, o crente devoto vai dizer logo: epa, o que está sendo dito aí não está na Bíblia não. Que história é essa? Que Jesus não veio em carne, que Jesus não morreu por nossos pecados, que Jesus não vai voltar segunda vez. Isso não está na Bíblia. Se alguém traz uma autoridade secundária, ela tem que ser rejeitada, porque ela não se baseia na palavra. Então, esse cuidado de Deus, irmãos, sempre esteve presente. Ele sempre envolveu o sistema de sacrifícios, porque o adorador sempre teria o privilégio de trazer o sacrifício quando espontaneamente desejasse, ainda que existissem os sacrifícios anuais e festivais. Então o adorador, ele vinha e ele apresentava um sacrifício, e este sacrifício não seria aquele repetido anualmente, mas era aquele que era fruto do seu coração ao se dirigir à casa de Deus, para prestar culto ao Senhor, a fim de contar as suas bênçãos, a fim de exaltar o Senhor que tinha cuidado dele, da sua família, do seu povo. Então veja que essa voluntariedade, espontaneidade não é somente um aspecto da nova aliança, como nós temos afirmado, mas ele já está presente no Antigo Testamento. Isso é adoração bíblica. O coração do crente deve estar engajado na adoração, caso contrário não será adoração verdadeira. O coração do cristão precisa estar envolvido na adoração, caso contrário não será adoração real. O coração do cristão deve estar disposto e desejar encontrar-se com Deus e adorá-lo, caso contrário não será adoração verdadeira. Levítico então nos ensina que este princípio se somaria a outro vital para todo o sistema sacrificial, apontaria para uma verdade tremendamente importante. A adoração verdadeira se dá quando aqueles que adoram em espírito e em verdade, e fazem isso em obediência aos comandos de Deus segundo a palavra, apresentam um sacrifício. Não há maneira de o pecador se aproximar de Deus, senão por meio de um sacrifício real e definitivo. Como isso apontaria para o sacrifício de Cristo? Ninguém tem acesso à presença de Deus, senão pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ninguém tem a sua adoração aceita diante de Deus, senão por meio do perfeito sacrifício de Jesus Cristo. E nós aprendemos tudo isso, irmãos, até agora. Mas hoje, Levítico 3 nos mostra que a oferta de paz ou comunhão nos ensina mais alguma coisa, nos ensina algo mais. Nela nós podemos citar aqui pelo menos 4 ou 5 verdades que precisam ser ditas quando nós passamos por este capítulo 3 do livro de Levítico. Vamos tentar então agora considerá-las. Primeira verdade: a oferta de paz ou de comunhão ensina que a comunhão com Deus é experimentada apenas pelo derramamento do sangue de um sacrifício perfeito e substitutivo. Vou repetir. Primeira lição que podemos extrair de Levítico 3: a comunhão com Deus é experimentada apenas pelo derramamento do sangue de um sacrifício perfeito e que substitui o pecador. É a primeira verdade que eu gostaria que você considerasse hoje comigo.
Deus deixa claro isso para nós em Levítico 3, irmãos, que a nossa comunhão com Ele é experimentada apenas pelo derramamento do sangue de um sacrifício substitutivo e perfeito. Naqueles dias, perfeito porque atendia às exigências de Deus. Poderia ser um boi ou uma vaca, poderia ser uma ovelha ou um carneiro, poderia ser uma cabra ou um cabrito. Veja que o sacrifício de sangue, ele ocorre novamente. É o que lemos nos versículos 1 e 2. Olhe novamente para Levítico 3, por favor. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Então, precisava ser perfeito, nesse sentido. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, substitutivo, o que simbolizava a imposição de mãos, uma transferência de culpa do pecador que se aproximava para adorar a Deus e que apresentava um substituto para morrer em seu lugar. E aí molará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. A oferta de paz ou de comunhão era uma oferta trazida para o Senhor em ações de graças, pela paz que Deus, o Senhor, estabelecia, quando o distanciamento entre o adorador e o seu Deus, então, cessavam. O que separa o homem de Deus? Os seus pecados. O que separa o adorador do Senhor que deve ser adorado? A sua impotência, incapacidade de se apresentar diante do Senhor por si mesmo, com mãos limpas e coração puro. As circunstâncias por que os israelitas levavam o shelamim, ou a oferta de paz, não nos são dadas aqui, mas a verdade é que a oferta de comunhão, que celebrava a paz do pecador com o seu Deus, ela seguia a oferta pela culpa, o chamado holocausto, ou a expiação, por assim dizer, e era de fato uma expressão de ação de graças, pelo um relacionamento quebrado, antes quebrado e agora restaurado pelo sacrifício. Deus e o adorador agora tinham experimentado uma verdadeira reconciliação, uma comunhão restaurada. Corações feridos agora estavam sendo curados pelo próprio Deus. Na adoração, irmãos da antiga aliança, Deus geralmente exigia esses sacrifícios, e eles eram oferecidos juntos por vezes. Apenas para que a gente lembre, você tem a oferta pela culpa, que significa para nós hoje a confissão de pecados quando nós adoramos a Deus. Você tem o holocausto ou a oferta de ascensão, que significa hoje o momento em que nós nos consagramos a Deus ou nos dedicamos a Ele. E você tem a oferta de paz, que significa para nós hoje a comunhão da mesa do Senhor. Então esse é um padrão que Levítico capítulo 9 vai apresentá-lo melhor, mas que você já começa a ver comigo no início do livro, quando esses sacrifícios eles são apresentados pelo adorador israelita, e eles eram apresentados de forma voluntária diante de Deus. Então, normalmente essa oferta de paz, ela seguia a oferta pela culpa,
para expressar o quê? Uma comunhão com Deus, antes quebrada, mas agora restaurada. Antes ferida, mas agora sarada. O próprio ato de fazer esta oferta de comunhão lembrava que a única forma do adorador voltar a experimentar a paz, a comunhão, a doçura, a alegria diante de Deus, era através do sangue de um sacrifício perfeito e substituidor. Por isso o detalhe, é um animal que não pode ser com defeito, ele tem que ser perfeito. É um animal que deve ter sobre ele as mãos do pecador impostas. É um animal que depois precisa ter o seu pescoço degolado. O seu sangue precisa ser derramado. 3 vezes então nesta passagem, os sacrifícios conforme descritos, como lemos, eles reforçam esta ideia. Se você olhar os versículos 1 e 2, mais uma vez, mas também os versículos 6 a 8, cuidadosamente, e mais adiante, os versículos 12 a 13, você vai perceber o que eu estou dizendo. O mesmo princípio é repetido. Todos os efeitos do sacrifício de expiação substitutiva, dizendo ao adorador uma única verdade: você agora está em paz novamente com o seu Deus. Você agora pode voltar para casa feliz, porque o Senhor aceitou a sua adoração, e você está perdoado de todos os seus pecados, e você tem comunhão, e isso traz paz para a sua alma novamente. E assim, meus irmãos, o adorador estava aprendendo o seguinte: mesmo na oferta do sacrifício, a comunhão com Deus só era experimentada por meio do sangue derramado de um sacrifício perfeito e substitutivo. Esta é a primeira lição. A oferta de paz, vou repetir, para a gente não esquecer, ensina que a comunhão com Deus só é experimentada apenas pelo derramamento de sangue, de um sacrifício que precisa ser perfeito e que precisa substituir o pecador. Segunda lição: a comunhão com Deus envolve entrega total a Ele e testemunho de sua misericórdia. Se em primeiro lugar esta comunhão exige sacrifício de sangue, a segunda lição é que a comunhão com Deus envolve uma entrega total do adorador a Deus e também um testemunho perante o mundo de suas infinitas eternas misericórdias. Esta é a segunda verdade que aprendemos aqui. Veja os versículos 3 e 4. Neles nós somos lembrados de que a paz ou comunhão com Deus envolve uma entrega a Deus, bem como um testemunho da sua misericórdia. Veja o que dizem esses versículos: do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. Agora o que está sendo dito aqui é que este sacrifício de comunhão ou de paz, ele tinha uma parte específica que deveria ser integralmente dada a Deus. Ela não podia ser participada entre os homens. Parte deste animal seria dada ao sacerdote para ele comer. Parte deste animal seria devolvida àquele que trouxe o sacrifício para, em uma comunhão com os demais adoradores no tabernáculo, no dia em que a oferta foi apresentada, se alegrassem, pudessem participar dessa grande comemoração, contando a bênção. O Senhor
recebeu a minha oferta, o Senhor recebeu o meu sacrifício. Mas vejam, parte deste sacrifício pertenceria somente a Deus, deveria ser entregue somente ao Senhor. E por que tudo isso? Por que razão o Senhor ensinou assim? Porque isso ensinaria ao adorador que existem algumas coisas que pertencem somente a Deus, que devem ser entregues somente a Ele e a mais ninguém. A lição é que o adorador precisava lembrar a importância da vida e que a vida pertencia ao Senhor e, portanto, ele deveria oferecer-se como um sacrifício vivo, constantemente a Deus, dando a Deus o melhor que ele possuía. Agora prestem bem atenção, olhem novamente para os versículos 3 e 4 e vocês vão perceber que as partes que deveriam ser dadas a Deus eram as partes internas do animal. Para os catecúmenos hoje eu dei um spoiler sobre a mensagem da noite, por que deveria ser assim. Se eu perguntasse a eles aqui, eles iriam responder para vocês. Por que Deus não pediu o filé mignon do boi? Por que o Senhor não pediu a fraldinha do boi, o cupim do boi, mas as partes internas dele? Porque isso exigia o sacrifício. Tirar essas partes de dentro do animal exigiria a morte dele. Não era possível chegar a nenhuma dessas partes do animal sem que ele morresse. Era preciso ser arrancado dele. Isso tiraria sua própria vida. Mas uma vez que o animal era sacrificado, essas partes então eram reservadas para o Senhor. E aí nós vamos entender por que o Senhor naquele tempo disse que o sangue não poderia ser comido. Aí você vai compreender. Veja o versículo 17. A declaração do versículo 17. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Aí o crente não estuda a Bíblia e diz, não pode comer o sangue não, porque Deus proíbe comer o sangue, e começa aquela confusão, ignorância teológica até não se acabar mais. Isso estava relacionado à oferta. Ninguém sacrifica mais animais hoje para o Senhor. Você quer comer peixe cru, problema seu, não gosta, mas você pode comer. Tem gente que gosta, eu não gosto. Mas não existe proibição quanto a isso. A questão do sangue aqui estava relacionada ao seguinte fato: essa oferta era aquela que Deus devolvia parte para a festa. Era um grande assado, um grande churrasco santo. Os sacerdotes comiam, o adorador comia com aqueles convidados ali no pátio do tabernáculo. Mas o que era dado ao Senhor, ninguém podia comer. Mas adiante da perspectiva do sacerdote é dito, se alguém comer isso, vai ser morto. Por que seria morto? Porque era de Deus, e o que é do Senhor, é somente do Senhor. Era uma referência, portanto, irmãos, a esta oferta. Por quê? Porque esta oferta, não esqueçam, era uma refeição. Ela tinha esse significado. O sacrifício não era dado todo para Deus, ele retornava para ser comido na presença de Deus. Portanto, era uma refeição de comunhão. No capítulo 3, nós não vamos perceber isso com a riqueza de detalhes que só no capítulo 7 nós veremos. Mas depois vocês podem ler, só para conferir. É bem interessante. Mas o que acontece aqui já nos mostra que a parte do animal oferecida a Deus deveria ser queimada toda como uma ascensão, como um holocausto. E o restante era dado para o sacerdote
para a manutenção do sacerdócio, e o resto fazia parte de uma grande comemoração, de uma grande festa, se você preferir usar o termo. Quem ordenava a festa? O próprio Deus. Quando deveria ser realizada? No dia em que o sacrifício era oferecido, com o resto de todo o povo reunido na tenda da congregação. E assim, meus irmãos, Deus ordenava que esta refeição de comunhão fosse desfrutada, enquanto a parte da vida do animal era dada por sacrifício reservado a Ele, o Senhor. E assim o adorador aprendia que adorar a Deus significa entregar a Ele a nossa vida, repito, dando o melhor que temos. Você não podia pegar aquilo que pertencia ao Senhor. E esta oferta ainda envolve um testemunho de ação de graças a Deus. Enquanto a oferta estava sendo feita, e a refeição comunitária ela era compartilhada, o adorador frequentemente dava testemunho no meio do povo de Deus, de como Deus havia restaurado a comunhão com ele, apesar do seu pecado. Eu já presenciei, já disse isso mais de uma vez, o pastor fica muito tempo na igreja, fica repetindo as coisas, os mais velhos já sabem que eu já disse isso. Eu já participei, já presenciei almoços, festas, em vários momentos festivos do povo de Deus, quando nós contamos as bênçãos, e esse é um significado e reflexo daquilo que Deus nos ensina a experimentar quando nós o adoramos. Mas você já percebeu que normalmente aquilo que está mais ligado à nossa fé não se torna por vezes para nós motivo de festa? O dia do batizado do meu filho, da profissão de fé da minha filha, da ordenação do meu marido, a gente não olha muito para esse caráter comunitário de festividade por algo que é muito importante, de grande valor para Deus. Não que Deus não valorize o seu aniversário, o aniversário do seu filho, a festa de casamento dos seus filhos, o fato dele ter sido aprovado no vestibular e coisas tais. Mas aquilo que está mais próximo à nossa fé, normalmente a gente tem uma tendência a um tipo de espiritualização que diz assim: isso não pode envolver comida e bebida. O próprio Deus ordenando aqui que o seu povo festejasse a restauração de sua comunhão com Ele. Abra sua Bíblia no Salmo 107, vá comigo até lá. Você tem um exemplo do testemunho disso aí, do que acontecia quando esta comunhão era restaurada. Salmo 107 é um salmo interessantíssimo. Ele abre o quinto e último livro do Saltério, começa nele e vai até o 150. Depois leiam com calma, quando vocês chegarem em casa, antes de dormir, ou à mesa com seus filhos. Ele repete por várias vezes o que inicia o Salmo no versículo 1: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E aí vai narrando as bênçãos de Deus, de salvação, providência, restauração, perdão. E aí quando você chega no versículo 22, olhem só que interessante, o salmista diz, verso 22, ofereçam sacrifícios de ações de graças. Com o que acompanhava esses sacrifícios? O testemunho daqueles que estavam oferecendo. E proclamem com júbilo as suas obras. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Ou seja, o convite do salmista para que o povo oferecesse sacrifícios de ação de graças e contasse suas obras a Deus era com cantos alegres, comemoração, festejos. Assim, o povo de Deus seria ensinado desde o princípio, irmãos,
que deveria oferecer este sacrifício de paz, este sacrifício de ações de graças, este sacrifício de comunhão, contando suas obras com cânticos alegres. Você deve conhecer uma pessoa no Antigo Testamento que fez isso. Você lembra da história de Ana? Ana era uma mulher estéril. Ana não podia ter filhos. Ana ansiava por um filho, e o Senhor então lhe deu um filho, Samuel. Do Senhor eu pedi, é o que significa o nome. Ana então o dedicou ao Senhor, foi a sua promessa, o seu voto, se o Senhor lhe desse um filho. E você sabe o que o Antigo Testamento nos diz que ela fez quando ela recebeu esse filho do Senhor? A Bíblia diz que quando Ana teve Samuel, ela entrou no templo com uma oferta de paz para o Senhor. Eu vou ler o trecho do que diz 1 Samuel capítulo 1. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. 1 Samuel capítulo 1. Ana trouxe 3 animais de seu rebanho, ou um novilho de 3 anos, melhor falando, de seu rebanho. Ana ainda apresentou ao Senhor um efa de farinha como oferta e um odre de vinho. Provavelmente o seu esposo Elcana tinha muitas posses, porque Ana trouxe uma oferta de comunhão e também uma oferta de manjares, apresentando-os diante do Senhor, extravagante mesmo, fruto da gratidão da sua alma, pelo que o Senhor fez por ela. E aí o que ela fez depois de apresentar essa oferta? Ela deu testemunho de que o Senhor havia respondido às suas orações e demonstrado o seu favor, e que ela estava ali justamente com aquela oferta de comunhão para render graças ao nome do Senhor. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. Samuel. E eles adoraram ali o Senhor. As mesmas palavras seriam ditas mais à frente, se tornariam os fundamentos do testemunho de uma jovem moça virgem, bem-aventurada, escolhida para ser a mãe de Deus, quando ela agradeceu pelo Senhor ter chamado ela para ser a portadora do Senhor Jesus Cristo, que salvaria o mundo. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Veja, tudo isso veio de uma oferta de paz, de um sacrifício de comunhão.
Aqui nós temos o testemunho de Ana mostrando seu coração para o Senhor, derramando ação de graças na oferta de comunhão, na oferta de paz diante do seu Deus. E assim, irmãos, esta oferta de comunhão envolveria a entrega do adorador ao seu Deus e um testemunho da sua misericórdia. Terceira lição: Deus se deleita na comunhão do seu povo. É uma terceira verdade que nós precisamos aqui reforçar. Os versículos 5, 11 e 16 de Levítico 3 falam sobre isso muito bem. A oferta de comunhão nos ensina que o nosso Deus se deleita nesta comunhão, na comunhão com o seu povo do pacto. O versículo 5 diz, Levítico 3: e os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, e em cima do holocausto que estará sobre a lenha no fogo, é a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O versículo 11 vai lembrar, é manjar da oferta queimada ao Senhor. O versículo 16 também é manjar da oferta queimada de aroma agradável. Numa linguagem bem grosseira, cheirava bem ao Senhor. Ao subir aos céus, cheirava bem o aroma daquele sacrifício, e o povo então se deleitava nesta comunhão com Deus, e Deus se deleitava na comunhão com o seu povo, por meio deste sacrifício de paz, comunhão e ação de graças. Isso nos leva para uma quarta lição. Como hoje nós experimentamos essa paz com Deus, essa comunhão com Ele? Como hoje esta paz é experimental por meio de uma comunhão restaurada na nova aliança? Do mesmo modo, sempre será por intermédio ou por meio do sangue, mas hoje, através do sangue derramado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma verdade que vai ser confirmada nas páginas do Novo Testamento. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós experimentamos paz com Deus, nós experimentamos comunhão restaurada com Ele, comunhão verdadeira e real com o nosso Senhor, somente por meio do sangue derramado de Cristo. Vá comigo novamente para Romanos 5, por favor. Romanos capítulo 5. O apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja a respeito da justificação pela fé, e observem, irmãos, o que ele diz nos versículos 1 e 2: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que a oferta pacífica da antiga aliança foi simplesmente um prenúncio da oferta real que estabeleceria paz no meio do povo de Deus para todo sempre. Por meio da obra expiatória de Jesus, as bases de uma paz duradoura seriam estabelecidas entre um Deus ofendido, santo, mas amoroso, e o seu povo pecador, porém contrito e buscando dele o perdão. O sacrifício expiatório de Jesus é a base da nossa paz. Por isso, irmãos, tendo sido justificados, temos paz com Deus por meio dele, por meio de seu sangue. O que o apóstolo está dizendo aqui é: olhem para Levítico 3 e agora entendam que Cristo é aquele que cumpre perfeitamente o sentido da oferta de paz.
Somente por meio dele nós temos comunhão com Deus. Isso nos leva à quinta e última lição desta noite. Esta é a contrapartida do Novo Testamento, irmãos. O que seria esta contrapartida do Novo Testamento para Levítico 3? Para a oferta de comunhão de Levítico 3? A ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Veja, Levítico 3 nos aponta claramente para outra verdade que nós vamos encontrar nas páginas do Novo Testamento. A contrapartida do Novo Testamento para a refeição da oferta de comunhão ou oferta pacífica só pode ser encontrada de forma perfeita e completa quanto ao seu cumprimento na ceia do Senhor. E como o sacrifício do Antigo Testamento, este alimento representa o verdadeiro sacrifício expiatório em forma profética. Quando o sacrifício era aceito e a vida que era tirada do animal ofertada ao Senhor, o que simbolicamente acontecia depois? O Senhor dizia: comam agora na minha presença, vocês têm paz comigo, a comunhão foi restaurada, vocês não estão mais condenados, eu não irei deixar vocês ou abandoná-los, eu recebo vocês em minha mesa, venham. Quando eles comiam simbolicamente, eles celebravam isso. Não é o que acontece hoje, não é o que ocorre quando os detalhes que começam a ser visualizados em seu cumprimento na nova aliança, mas que foram anunciados inicialmente em Levítico 3, se cumprem agora em Cristo. Se você observar depois, com cuidado, a leitura do capítulo 7 de Levítico, você vai perceber por que essa ênfase que eu estou dando na refeição. Leiam depois e vocês vão perceber. Levítico 7 vai mostrar claramente os passos desta oferta de comunhão como um momento à mesa. Era um momento de refeição mesmo, de comer na presença de Deus, simbolizando aquilo que eles estavam experimentando em suas almas. Ou seja, a oferta de paz essencialmente era uma refeição, mas não era uma refeição comum, era uma refeição em comunhão. E a substância, irmãos, dessa refeição, aquilo que era levado à boca daqueles que participavam desta mesa, uns com os outros e com Deus, era o que o sacrifício representava, a base da paz restaurada, estabelecida por meio da morte de um substituto perfeito. A comunhão da mesa do Senhor não faz sentido para a gente se a gente não entende isso, se a gente não compreende estas coisas, se a gente não percebe as implicações de comer o pão e beber o cálice. Mas quando nós entendemos, faz total diferença. Pense bem no que Jesus diz quando institui a ceia do Senhor: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus está dizendo que as partes que constituem a ceia do Senhor representam Ele mesmo como sacrifício sendo ofertado a Deus. O grande erro dos romanistas é acreditarem que o sacrifício acontece novamente, só que de forma incruenta, sem sangue, que os elementos se transformam de fato em carne e sangue de Jesus. Não é o que a Bíblia diz. Contudo, o sentido permanece, aquilo que o simboliza. Jesus diz que quando fizéssemos isso, seríamos participantes da sua carne e do seu sangue.
comeríamos o sacrifício. Simbolicamente, diante de Deus, estaríamos comendo o corpo e o sangue do nosso Redentor, que deu a sua vida por nós, teve a sua vida tirada por amor ao seu povo, que se ofereceu como este sacrifício perfeito para satisfazer as exigências do Pai, pertencendo somente a Ele. Assim, irmãos, como a oferta de comunhão do Antigo Testamento implicava comer um sacrifício que apontava para a obra expiatória de Deus, a ceia do Senhor implica comer os elementos que apontam para a realidade do sangue derramado de Jesus em forma profética. E assim é verdade, pois a ceia do Senhor aponta para esta realidade. O mesmo acontece quando nós, como irmãos, participamos desta refeição. Por isso que cai por terra o aspecto individualista da ceia e ganha força o aspecto pactual, comunitário dela. É gente crente, salva pelo sangue de Jesus, que se reúne para adorá-lo e para contar as suas bênçãos, para agradecer ao Senhor. Alguns têm tanta alegria que querem que o ministro anuncie e a igreja se alegre. Outros estão ali, mas compartilham com outros, ou vêm com a sua família, ou por vezes sozinhos entram na casa de Deus, cheios de alegria por uma bênção recebida pelo Senhor. A principal delas é novamente ser recebido por Deus, porque Cristo é o seu perfeito sacrifício, e Ele morreu pelos seus pecados. Veja porque é tão bonito hoje, nesta noite de domingo, estudarmos Levítico 3 e após o sermão participarmos juntos da ceia do Senhor. Do mesmo modo que o adorador do Antigo Testamento experimentou da comunhão de paz e isto lhe oferecia esperança de uma comunhão restaurada com Deus, nós vamos mais uma vez experimentar isso juntos, e isso deve fazer sentido para nós. Qual é o sentido de confiar em Deus? Por que isso deveria ser feito repetidamente? Por que o Senhor deixou desse modo? Irmãos, notem, isso é algo que deve trazer para nós nesta noite profunda reflexão. Porque quando o Senhor nos deu instrução sobre a ceia, no Novo Testamento, Ele disse: todas as vezes que vocês se reunirem, jamais poderíamos deixar de experimentar desta bênção de ter a mesa posta, porque assim como Moisés desejava ver a Deus e ver a sua glória no passado, em outras palavras, assim como ele queria estar em sua presença e ter comunhão com ele, e esse era o desejo dele para que todo o povo de Israel experimentasse, a mesma verdade permanece ainda hoje. Por que Deus redimiu o seu povo? Por que Deus salvou o seu povo da escravidão? Para que o seu povo pudesse ter comunhão com Ele. Eu pergunto, irmãos, o que fazemos aqui nesta noite, se o objetivo da nossa redenção não for a comunhão com Cristo? E a comunhão é melhor representada simbolicamente, instituída sacramentalmente por Ele, através da mesa que Ele nos deu. Não há argumento mais forte para nós. O que é apresentado na refeição de comunhão, o que é apresentado nesta oferta de comunhão, senão a obtenção de comunhão com Deus, onde Ele mesmo diz para os seus filhos: hoje à noite
sentem-se nesta mesa, na minha mesa, e comam comigo. Entrem em uma comunhão restaurada comigo. Sabe o que é mais difícil? Quando nós entendemos esse significado, é deixar de tê-lo ou de experimentá-lo. É ter que anunciar para a congregação, à mesa, que alguém está impedido desta comunhão, que ela foi quebrada por sua desobediência e pecado, ele está longe de Cristo ou impedido de tal comunhão. Por essa razão, os anúncios das disciplinas eram feitos à mesa, como nós fizemos na última ceia. Pois isso revela uma realidade que nenhum de nós deveria desprezar. A nossa comunhão aqui hoje é sustentada e permanente pela graça de Jesus somente. Em Cristo nós podemos experimentar o que é ter uma consciência limpa. Em Cristo nós podemos experimentar o que é ser aceito por um Deus santo, justo e perfeito. E a minha palavra final nesta noite, irmãos, devemos experimentar e desfrutar desta vida compartilhada com Ele sempre. O desejo de todo verdadeiro adorador deve ser este: conhecer e desfrutar desta comunhão profunda e pactual com Deus. E a refeição de comunhão, como parte desta oferta de paz, em Levítico 3, prenunciou isto de uma forma belíssima. Hoje nós desfrutamos dessa mesma realidade prefigurada cada vez que nos aproximamos da mesa do Senhor. E um dia, assim como cantamos o Salmo 126 ou cantamos o hino Rude Cruz, desfrutaremos desta comunhão plena na grande festa das bodas do Cordeiro. E será apenas o começo daquilo que hoje esporadicamente nós temos aqui, nesta terra, mas que com Cristo será uma eterna comunhão. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua santa palavra e alimente em nossa alma o desejo santo de sempre desfrutar desta preciosa comunhão em Cristo, que é a nossa paz, e de apresentar e oferecer a Ele esta oferta de comunhão. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te agradecemos, porque o Senhor deseja ter comunhão com o seu povo, porque o Senhor se deleita nas ofertas que te trazemos, sacrifícios de louvor, e mais do que isso, Senhor, o Senhor se deleita na comunhão que desfrutamos contigo em Cristo. Por vezes, Senhor, para nós é difícil acreditar que o Senhor deseje de fato ter comunhão com pessoas como nós. Mas esta é uma das maiores e mais maravilhosas graças que nos concedes, quando o Senhor nos reúne e diz que deseja sim estar conosco, que deseja falar conosco, que deseja ter mais uma refeição conosco, que deseja estar perto de nós e tem prazer em falar conosco e ter comunhão conosco por meio da sua palavra. Senhor, nós te louvamos por esta verdade que encontramos nas palavras de Moisés em Levítico. E o que nós te pedimos, ó Senhor, é que receba a nossa gratidão, o nosso louvor, e que faças crescer em nosso coração a gratidão e o desejo de sempre vir até o Senhor e nos apresentar diante do Senhor em adoração, como povo de Deus que deseja comungar contigo. Mesmo enquanto
contemplamos a verdade da Tua palavra, que o nosso desejo, Senhor, seja este, de que esta comunhão, à medida em que ouvimos a Tua palavra, seja maior, mais deleitosa, prazerosa e traga conforto e consolo para as nossas almas. Nós oramos assim, Senhor, e pedimos estas coisas em nome de Jesus, o pão da vida que desceu dos céus. Amém. Amém.